Uma cavidade localizada num bloco de gelo, deu aqui o calor específico do gelo, né? A menos 10 graus Celsius, é colocado um pedaço de 100 gramas de cobre, deu também o calor específico do cobre, e o cobre está a uma temperatura de 200 graus Celsius. Duas informações adicionais, né? Calor latente de fusão do gelo e o bloco de gelo tem 280 gramas. Qual a massa de gelo que será fundida? Nessa questão, antes de começar a escrever as equações, a gente tem que tomar muito cuidado com o que vai acontecer. Por quê? Porque tem uma pedra de gelo, quer dizer, na realidade um bloco de 280 gramas de gelo a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. E esse gelo vai entrar em contato com uma esfera de cobre que está a 200 graus. Então o gelo vai receber calor. O que vai acontecer com esse gelo? Se ele recebe calor e não derrete, então ele vai esquentar. Se o gelo esquenta, qual a temperatura máxima que ele vai atingir? 0 graus Celsius. Agora, como é que a gente sabe que o gelo que está a menos 10 vai chegar a 0 graus Celsius? Pela pergunta do examinador. Ele pergunta qual a massa de gelo que será fundida. E para o gelo derreter, ele tem que chegar a 0 graus Celsius. Aí sim, esse gelo que chega a 0 graus Celsius, ele ainda está recebendo o calor do outro corpo, ele vai derreter. E gelo que derrete vira água. Enquanto o gelo estiver derretendo, a temperatura dele não muda, permanece constante 0 graus Celsius. Essa água que vai sendo obtida do gelo que está derretendo também não tem um aquecimento, a temperatura dela fica sendo 0 graus Celsius. A outra substância que está envolvida no processo de troca de calor é o cobre, né? Que está inicialmente a 200 graus Celsius. Como ele está fornecendo calor para o gelo, ele vai esfriar. Se no final do processo a gente tem gelo a 0 graus Celsius misturado com água a 0 graus Celsius, o cobre também terminar a 0 graus. Supondo esse sistema isolado, toda a quantidade de calor que o gelo recebeu, somada com a quantidade de calor que o cobre cedeu, igual a zero. O que é isso? Princípio de conservação de energia. Então, a quantidade de calor do que o gelo recebeu para sofrer esse aquecimento vai ser dado por mc delta θ. Agora, além de esquentar, o gelo fez mais alguma coisa, não é? Esse gelo que estava a 0 graus derreteu e virou água. Então, nessa quantidade de calor do gelo, você ainda tem mais m vezes L de fusão, calor latente de fusão, que é a quantidade de calor que o gelo recebeu para derreter, que o cobre simplesmente mudou de temperatura. Portanto, mc delta θ é a quantidade de calor que o cobre cedeu. Não esquece que tudo isso tem que ser igual a zero. Agora vamos fazer as substituições com cuidado, hein? O que é isso aqui? Massa do gelo. Depois vem o calor específico do gelo, que foi dado como sendo 0,5 calorias por grama, vezes variação de temperatura do gelo, de menos 10 foi para 0, e a variação de temperatura é final 0, menos 10, que é inicial. Portanto, a variação de temperatura do gelo deu apenas 10. E essa massa que aparece aqui na expressão do calor latente é a massa de gelo que fundiu, que é exatamente a incógnita da questão, vezes o calor latente de fusão, que foi dado como sendo 80 calorias por grama. E depois, mais a massa de cobre, que no enunciado ele diz que é 100 gramas, vezes o calor específico do cobre, que é dado como 0,09, e vezes a variação de temperatura do cobre, que vai ser final 0, menos inicial 200, portanto, essa variação de temperatura vai ser menos 200 graus Celsius. Tudo isso igual a zero. Resolvendo essa expressão, onde a única incógnita é a massa de gelo que fundiu, a gente vai encontrar essa massa igual a 5 gramas, que corresponde à resposta da alternativa E. Princípio de conservação de energia pelo balanço energético. A gente sabe que o cobre cedeu calor. A quantidade de calor cedida pelo cobre vai ser dada por mc delta θ, por quê?
porque essa energia fez com que o cobre sofresse uma variação de temperatura. Massa do bloco 100 gramas, calor específico 0,09 caloria por grama grau Celsius e variação de temperatura que a gente já viu, menos 200 graus Celsius. O cobre cedeu 1.800 calorias, quantidade de calor cedida menos 1.800 calorias. E o gelo? O gelo recebeu calor. O calor recebido pelo gelo provocou uma variação de temperatura. Então a gente já pode calcular a quantidade de calor necessária para aquecer o bloco de gelo, mc delta θ. Massa do bloco 280 gramas, calor específico do gelo 0,5 caloria por grama grau Celsius, e o gelo foi aquecido de menos 10 graus Celsius para 0. Então a variação de temperatura 0 menos 10, 10. Isso quer dizer que a gente acabou de descobrir que o gelo precisa de 1.400 calorias para ser aquecido até 0 graus Celsius. O cobre tem para fornecer 1.800 calorias. O gelo precisa de 1.400, isso quer dizer que ainda estão sobrando 400 calorias que o cobre pode fornecer. Se o gelo vai receber mais calor e se ele chegou a 0 graus, ele vai derreter. E a quantidade de calor envolvida na fusão, M vezes L. A quantidade de calor que o cobre tem para fornecer e produzir essa fusão são 400 calorias. A massa de gelo que vai derreter, não sei, MF. E o calor latente foi dado 80. Fazendo o cálculo, massa de gelo que derrete, 5 gramas. E agora, para fechar chave de ouro, você vai adorar resolução gráfica. Lógico que para fazer resolução gráfica, a gente vai ter que fazer um gráfico. Esse gráfico tem 2 eixos, como qualquer outro gráfico. Eixo vertical a gente vai utilizar para representar a temperatura em graus Celsius e o eixo horizontal representar a quantidade de calor em calorias. Vamos começar pelo mais simples, que é o cobre. Como o cobre apenas esfria, para calcular a quantidade de calor relativa a ele, mc delta θ. Massa do cobre 100 gramas, calor específico 0,09, variação de temperatura menos 200, quantidade de calor envolvido no processo 1.800 calorias. Esse menos é para indicar que a quantidade de calor relativa ao cobre é uma quantidade de energia cedida. No gráfico, as quantidades de calor são representadas em módulo. Pronto, então está aqui representado o gráfico do resfriamento do cobre desde 200 graus Celsius, que era a sua temperatura inicial, até 0 graus Celsius, temperatura final, cedendo 1.800 calorias. O gelo recebe calor e esquenta até 0 graus Celsius, quantidade de calor que ele vai receber, mc delta θ. Massa do gelo 280 gramas, calor específico meio, variação de temperatura de menos 10 para 0 graus Celsius, 10. Para isso, o gelo vai consumir 1.400 calorias. Pronto, está aqui o gráfico do gelo que esquentou de menos 10 até 0, absorvendo 1.400 calorias. No instante que o gelo atinge 0 graus Celsius, o gráfico mostra claramente que o bloco de cobre, que afinal de contas foi quem forneceu essas 1.400 calorias, está nesse instante a uma temperatura positiva. Se o gelo chega a 0 graus Celsius e continua recebendo calor, ele vai derreter. A partir do momento que ele começou a derreter, a sua temperatura permanece constante em 0 graus Celsius até o final da fusão. Só para você ter uma ideia, se você calcular qual é a quantidade de calor necessária para fundir 280 gramas de gelo, você vai descobrir que isso daria 22.400 calorias. O cobre, para chegar a 0 graus Celsius, ele pode fornecer 1.800 calorias. Dessas 1.800 calorias, o gelo já absorveu 1.400 para esquentar e também chegar a 0. E esse ponto de intersecção indica o equilíbrio, que foi quando o cobre e o gelo, que já está derretendo e virando água, atingiram 0 graus Celsius. Equilibrou, acabou, as temperaturas se tornam iguais e deixa de ter troca de calor.
Isso quer dizer que o gelo sofreu fusão enquanto recebia de 1.400 para 1.800, 400 calorias. Na fusão Q igual a ml, agora a gente já sabe que o que está sobrando para o gelo usar para derreter são 1.800 calorias que o cobre pode fornecer no total, menos 1.400 que o gelo já gastou para atingir 0 graus Celsius. Isso igual a M vezes o L, que vale 80. Resultado, com essas 400 calorias, funde-se 5 gramas de gelo, que é a massa que no final está no estado líquido. Misturam-se 200 gramas de água a 20 graus Celsius com 800 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Troca de calor apenas entre a água e o gelo. Qual a temperatura final da mistura e a massa final de líquido? Deu calor específico e deu calor latente. Água e gelo, temperaturas dadas, nenhuma surpresa. Vai haver transferência de calor da água que está mais quente para o gelo que está mais frio. A água perde calor e esfria. A menor temperatura que a água líquida pode chegar é 0 graus Celsius. E quem está recebendo calor é o gelo. O gelo está a 0 graus Celsius. Gelo a 0 graus Celsius, quando recebe calor, derrete. Como derrete, vira água. E enquanto ele estiver derretendo, a temperatura dele é 0 graus Celsius. 200 gramas de água é um copinho de água. A 20 graus Celsius é um copo de água fria. Agora imagine você está pegando um copo de água fria e jogando num bloco de gelo de 800 gramas que você colocou em cima da pia. Você acha que 200 gramas, um copo de água fria, vai conseguir derreter esse bloco todo? Jamais. Se não vai conseguir derreter o bloco, é porque vai sobrar gelo. Se sobra gelo, a temperatura de equilíbrio é 0 graus Celsius. E o nosso problema passa a ser determinar a massa de gelo que derreteu. Uma equação, Q cedido mais Q recebido igual a 0, uma incógnita, qual a massa de gelo que fundiu. A água esfriou, não mudou de estado, só mudou de temperatura, então para a água, mc delta θ. O gelo apenas derrete, m vezes L para ele, tudo isso igual a 0. Massa de água 200 gramas, calor específico 1 caloria por grama graus Celsius, variação de temperatura final 0 menos a inicial 20, menos 20 graus Celsius. Para o gelo, a massa de gelo que derreteu não sei, vai ser a incógnita da equação. Calor latente foi dado 80 calorias por grama. Isolando, a massa de gelo que derreteu vale 50 gramas. Agora a gente precisa responder a questão. Isso que a gente descobriu é a resposta da equação. A questão pergunta o quê? Qual a massa de líquido no final? Inicialmente já tinha 200 gramas de água no recipiente, mais 50 gramas de água líquida que veio do gelo que derreteu. Total, a massa de líquido, 250 gramas. O que mais que ele perguntou? A temperatura de equilíbrio, e a gente já tinha concluído que a temperatura no equilíbrio seria 0 graus Celsius, portanto, essas são as respostas da questão. Alternativa E. Considere um copo de vidro, 100 gramas, dentro dele tem 200 gramas de água líquida, está todo mundo a 20 graus Celsius. Os dois foram aquecidos até 50 graus Celsius, em um ambiente fechado por paredes adiabáticas, ou seja, em um calorímetro, um recipiente que pretende impedir trocas de calor com o meio ambiente. E lá dentro desse calorímetro, sabe o que tinha? Vapor de água, inicialmente a 120 graus Celsius. Considerando os dados da tabela, considerando que todo o calor perdido pelo vapor tenha sido absorvido pelo copo com água líquida, e para terminar, que o processo tenha ocorrido ao nível do mar. Duas perguntas. Item A, ele quer saber qual a quantidade de calor em calorias necessária para elevar a temperatura do copo com água. E item B, qual a massa de vapor que é necessária para fazer essa elevação de temperatura. E olha o importante,
até atingir o equilíbrio térmico a 50 graus Celsius. Item A. O copo com água, para ser aquecido, precisa receber calor. Essa quantidade de calor vai ser a quantidade de calor recebida pelo copo mais a quantidade de calor recebida pela água. O que aconteceu com o copo? Esquentou. O que aconteceu com a água? Também esquentou. Quantidade de calor que provoca a variação de temperatura, MC delta θ para os dois. Para o copo, a massa são 100 gramas, calor específico 0,2 calorias por grama grau Celsius, variação de temperatura de 20 para 50, final 50, menos inicial 20, 30 graus Celsius. Para a água, a massa de água são 200 gramas, calor específico 1 caloria por grama grau Celsius, a variação de temperatura a mesma. Pronto, acabou o item A, quantidade de calor recebido, 6.600 calorias. Vou destacar que essa quantidade de calor é um valor positivo por ter sido recebido. Item B. A massa de vapor necessário para que esse vapor vá de 120 graus Celsius, atingindo o equilíbrio a 50 graus Celsius. Só tem um problema. O vapor jamais a 1 atm vai atingir 50 graus Celsius. Porque no meio disso, ele teria que passar pela temperatura de 100 graus Celsius, ele vai condensar. Então, o processo tem que ser separado nas suas etapas assim. O vapor inicialmente a 120 graus Celsius começa a perder calor. Perdendo calor, ele vai chegar no mínimo à temperatura de 100 graus Celsius. O vapor a 100 graus Celsius, ao perder calor, ele se condensa e se transforma em água líquida. A temperatura de equilíbrio tem que ser 50 graus, então essa água vai ceder calor até atingir 50 graus Celsius. As quantidades de calor envolvidas em cada processo que eu estou representando por Q1, Q2 e Q3. A quantidade de calor cedido no processo total vai ser a soma das quantidades de calor em cada fase, Q1 mais Q2 mais Q3. Q1 é o vapor esfriando, MC delta θ do vapor. Q2 é o vapor condensando e se transformando em água, M vezes L de liquefação. Q3 é a quantidade de calor que a água perdeu para esfriar, MC delta θ para a água. Massa de vapor é o que o problema quer determinar, é a nossa incógnita M. Calor específico do vapor, 0,5 caloria por grama grau Celsius, variação de temperatura. O vapor foi de 120 graus Celsius inicial para 100 graus Celsius final. Variação de temperatura, final 100 menos inicial 120, menos 20 graus Celsius. Massa de vapor que condensou, M. Calor latente de liquefação foi dado, menos 540 calorias por grama. Q3, massa de água que está esfriando é a mesma massa do vapor inicial, M. Calor específico, cuidado, agora o que está esfriando é água líquida, calor específico 1 caloria por grama grau Celsius. Variação de temperatura, a água foi de 100 graus Celsius para 50 graus Celsius, variação final 50 menos inicial 100, menos 50 graus Celsius. Menos 10m, menos 540m, menos 50m, quantidade de calor cedido no total pelo vapor, menos 600m. Pelo princípio de conservação de energia, essa quantidade de calor cedido pelo vapor tem que ser recebido por alguém. Foi recebido por quem? Pelo copo com água. A quantidade de calor recebido pelo copo com água que a gente calculou no item A, 6.600 calorias. Como o vapor cedeu essa quantidade de energia, para o vapor essa quantidade é negativa, menos 6.600. Isolando o M, resposta do item B. Com 11 gramas de vapor, você consegue esquentar aquele copo com água. Um calorímetro de capacidade térmica desprezível contém água a 100 graus Celsius. Um corpo metálico de massa 270 gramas, temperatura 250 graus Celsius, calor específico foi dado.
É introduzido no interior do calorímetro, não há perda de calor para o ambiente, sistema isolado. Deu o calor latente de vaporização da água, o ponto de ebulição da água, que é a temperatura que ela já está, e pergunta qual a quantidade de vapor que se forma. A temperatura do metal, 250 graus Celsius, maior que da água, 100 graus Celsius. Temperaturas diferentes, vai haver troca de calor. Sempre do mais quente para o mais frio. Princípio de conservação de energia. Quantidade de calor recebido mais quantidade de calor cedido igual a zero. Água a 100 graus Celsius, se recebe calor, imediatamente começa a vaporizar. Portanto, QR, ml para vaporização da água. Quem cede calor é o metal que vai esfriar. QC, MC, delta teta para o metal. Tudo isso igual a zero. Massa de água que vaporizou é a nossa incógnita. Calor latente de vaporização, 540 calorias por grama. Massa do metal, 270 gramas. Calor específico, 0,11 calorias por grau Celsius. E o único problema aqui, variação de temperatura do metal. É a temperatura final, 100 graus Celsius. Porque a água, enquanto estiver vaporizando, mantém as temperaturas de 100 graus Celsius constantes. O metal, que está inicialmente a 250 graus Celsius, vai esfriando. O equilíbrio só se estabelece quando as temperaturas se igualarem e o metal atingir a temperatura da água que se mantém constante, 100 graus Celsius. Portanto, variação de temperatura do metal, 100 menos 250 igual a zero. Resolvendo a equação, quantidade de vapor que se formou, 8,25 gramas, resposta alternativa A. Um cubo de gelo com massa de 67 gramas e a menos 15 graus Celsius é colocado em um recipiente contendo água a 0 graus Celsius. Depois de certo tempo, estando a água e o gelo a 0 graus Celsius, verifica-se que uma pequena quantidade de gelo se formou e se agregou ao cubo de gelo que já existia. Deu o calor específico do gelo e também deu o calor latente de fusão do gelo. A pergunta acaba sendo muito simples. Calcule a massa total de gelo no recipiente, supondo que não houve troca de calor com o meio exterior, ou seja, troca de calor apenas entre o gelo e a água. Gelo a menos 15 graus Celsius em contato com água a 0 graus Celsius, como sempre, troca de calor do mais quente para o mais frio. O gelo que está a menos 15 graus Celsius recebe calor, esquenta e continua sendo gelo. A água que está a 0 graus Celsius cede calor e, como ela está a 0 graus Celsius, congela e se transforma em gelo. No final, o gelo a menos 15 vai se transformar em gelo a 0 graus Celsius e a água a 0 graus Celsius vai se transformar em gelo a 0 graus Celsius. Os dois chegaram na mesma temperatura, equilíbrio. Houve troca de calor, calor e energia, princípio de conservação de energia. A quantidade de calor recebida mais a quantidade de calor cedida igual a zero. Quem recebe calor é o gelo que esquenta, MC delta teta para ele. Quem cede calor é a água que solidifica, M vezes L de solidificação. Massa do cubo de gelo, 67 gramas, ou seja, 67 vezes 10 a menos 3 quilogramas, porque o calor específico do gelo foi dado como 2.090 joules por quilograma graus Celsius. Um detalhe, a gente está montando aqui uma equação e numa expressão a gente não deve utilizar representações numéricas diferentes. A massa do gelo está escrita em termos de potência de base 10. Isso quer dizer que esse 2.090 a gente deve escrever em notação científica como 2,09 vezes 10 a terceira. Variação de temperatura do gelo. De menos 15 foi para zero. Final mais inicial. 0 menos 15, 15 graus Celsius. Mas essa massa de água que aparece na expressão é a massa de água que solidificou. Eu vou representar por ms, massa de água que solidificou, que a gente desconhece.
A nossa incógnita permanece ms, vezes o calor latente de solidificação, menos 33,5 vezes 10 a quarta joules por quilograma. Tudo isso igual a zero. Isolando agora esse ms, 62,7 vezes 10 a menos 4 quilogramas. Lembrando que o prefixo quilo é 10 a terceira. 10 a menos 4 vezes 10 a terceira é 10 a menos 1. E mais, 62,7 vezes 10 a menos 1, desloca essa vírgula para a esquerda uma casa, 6,27. O que a gente achou aqui é a massa de água que solidificou. O que ele pergunta na questão? Qual é a massa total de gelo no recipiente ao ser atingido o equilíbrio? No recipiente já tinha um bloco de gelo de 67 gramas e solidificou água, formando mais 6,27 gramas de gelo. A massa total de gelo no final da brincadeira, 73,27 gramas, que é a resposta dessa questão. Em um calorímetro, só que esse calorímetro tem capacidade térmica, 40 calorias por grau Celsius. Isso significa que ele tem capacidade de receber ou ceder calor dependendo do que você coloque dentro dele, mais quente ou mais frio que ele. Esse calorímetro contém 200 gramas de água a 25 graus Celsius. O que foi colocado nesse calorímetro? 100 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Situação inicial do problema está representada aqui com aquilo que mais interessa. Calorímetro e água em equilíbrio térmico a 25 graus Celsius. Jogaram lá dentro uma pedra de gelo a menos 10 graus Celsius. Calorímetro e água que estão mais quentes vão fornecer calor para o gelo, até que todo mundo atinja a mesma temperatura final θ, que seria a temperatura de equilíbrio. O calorímetro, sem segredos, né? Ele está mais quente, está cedendo calor, ele vai esfriar. A água que está a 25 graus Celsius também vai perder calor. E a água tem um problema. Ela vai esfriar, podendo no equilíbrio chegar a 0 graus Celsius. Se chegar a 0 graus, e se ela continuar perdendo calor, ela pode começar a solidificar e se transformar em gelo ainda a 0 graus Celsius. Caso toda essa água se transforme em gelo e ainda continue cedendo calor, aí esse gelo em que ela se tornou começa a atingir temperaturas negativas. O gelo que está a menos 10 graus Celsius é outro problema. Gelo a menos 10 está recebendo calor, ele esquenta. Pode, no final, atingir 0 graus Celsius, caso todo mundo que está aí dentro também chegue nessa temperatura. Esse gelo chega a 0 graus Celsius, se ele continuar recebendo o calor do calorímetro da água, ele pode começar a derreter, se transformando em água a 0 graus Celsius. Se tiver energia suficiente no sistema para derreter todo esse gelo, e essa água a 0 graus Celsius começar a receber energia, no final essa água pode atingir uma temperatura positiva qualquer, dependendo de que todo o resto do sistema também atinja essa temperatura. Em outras palavras, a única coisa que eu sei nessa questão é que o calorímetro vai esfriar e apenas esfriar. O que vai acontecer com essa água a 20 graus Celsius? O que vai acontecer com esse gelo a menos 10? Pode acontecer tudo isso que a gente acabou de falar. E agora, como sair dessa enrascada? Nessa questão só tem um jeito: usar o balanço de energia. E nesse caso, como por calorímetro não tem nenhuma restrição, a gente vai ter que considerar como referencial essa temperatura limite que tanto a água quanto o gelo podem chegar, 0 graus Celsius. Consequentemente, vamos começar calculando a quantidade de calor que o calorímetro pode ceder se ele for de 25 para 0 graus Celsius, que é igual a mc delta θ. Lembrando que a massa e o calor específico do calorímetro não foi dado, só que o produto M vezes C
é a capacidade térmica do calorímetro, que a gente representa por Czão. Czão é 40 calorias por grau Celsius, variação de temperatura final 0 menos inicial 25, menos 25. O calorímetro, então, pode ceder, observa o sinal negativo, 1000 calorias. Isso se ele chegar a 0 graus Celsius. E a água? O calorímetro só vai chegar a 0 graus Celsius se a água também chegar nessa temperatura final. Qual a quantidade de calor que a água pode ceder para isso? Q igual a mc delta θ. Massa de água 200 gramas, calor específico 1 caloria por grama grau Celsius, variação de temperatura a mesma do calorímetro, menos 25 graus Celsius. A água chega a 0 graus Celsius se ela ceder 5.000 calorias. Olha o sinal de menos de novo aí. Se isso acontecer, a quantidade de calor que pode ser cedida é de 6.000 calorias. Essa quantidade de calor cedida tem que ser recebida pelo gelo que está inicialmente a menos 10 graus Celsius. O gelo a menos 10 graus Celsius, se receber calor, ele vai esquentar podendo chegar a 0 graus Celsius. Quantidade de calor que ele necessita para isso, Q igual a mc delta θ. A massa do bloco de gelo 100 gramas, o seu calor específico 0,5 calorias por grama grau Celsius, de menos 10 para 0, variação de temperatura 10 graus Celsius. Para isso, ele precisa receber, olha o sinal de mais, 500 calorias. De quem que ele tem que receber essa energia? Do calorímetro e da água. A gente havia determinado que o calorímetro e a água, se chegarem a 0 graus Celsius, tem a disposição para ceder 6.000 calorias. O gelo precisa de 500 calorias para chegar a 0. Ele vai chegar a 0? Agora eu tenho certeza que sim. Dessas 6.000 calorias que podem ser cedidas, ainda restam 5.500 calorias que o gelo pode receber. O gelo a 0 graus Celsius, ao receber calor, agora ele vai começar a derreter, se transformando em água a 0 graus Celsius, Q igual a ml. E a partir daqui, você tem agora duas possibilidades. A primeira, será que 5.500 calorias, que é o que está sobrando, vai dar para derreter todo o gelo? Quantidade de calor que resta, 5.500 calorias. A massa que isso vai conseguir fundir, eu não sei. E o calor latente foi dado como sendo 80 calorias por grama. Resultado, essa energia consegue derreter 68,75 gramas de gelo. Derreteu tudo? Não. Como no final tem-se água e gelo em equilíbrio térmico, isso só é possível para uma temperatura de 0 graus Celsius, resposta da questão alternativa C. A segunda possibilidade seria: quanto de calor esse gelo precisaria para derreter todo? Para derreter o bloco inteiro, é preciso ter energia para derreter 100 gramas de gelo, cujo calor latente é 80. Para isso, o gelo precisaria receber 8.000 calorias. Como restam apenas 5.500 calorias, conclusão, o bloco de gelo não vai derreter todo. Resposta da questão: como o gelo não vai sofrer fusão total, no equilíbrio, o sistema estabiliza na temperatura de 0 graus Celsius. Em um copo grande, termicamente isolado, contendo água a temperatura de 25 graus Celsius, são colocados 2 cubos de gelo a 0 graus Celsius. A temperatura da água passa a ser aproximadamente de 1 grau Celsius. Nas mesmas condições, se em vez de 2 fossem colocados 4 cubos de gelos iguais aos anteriores, ele quer saber o que tem nesse copo quando atinge o equilíbrio térmico. A situação inicial é representada aqui. Tem um copo de água a 25 graus Celsius, vou considerar que nesse copo tem uma massa MA de água, e dentro dele foram colocados 2 cubos de gelo, cuja massa eu vou considerar como sendo Mg, a 0 graus Celsius. E atingiu o equilíbrio a uma temperatura de 1 grau Celsius, muito próxima de zero. Se eu for resolver essa questão mecanicamente, a primeira coisa que eu penso é em aplicar o princípio de conservação de energia, QC mais QR igual a zero.
Conseguimos uma equação que eu estou chamando de equação 1, porque ela tem duas incógnitas. E eu sei que se tem duas incógnitas, eu preciso de mais uma equação para montar um sistema de equações. Então vamos guardar essa primeira equação e buscar uma segunda equação na segunda situação, onde agora a gente tem uma massa que é 2 mg de gelo a 0 graus Celsius dentro do mesmo copo de água a 25 graus Celsius. Observando as alternativas da questão, a gente vê que o nosso problema aqui é descobrir qual é a massa de gelo que fundiu. QC mais QR igual a 0. Pronto, está aqui a equação 2. Junta com a equação 1 que está ali em cima. Olha que beleza, está aqui um sistema de duas equações. Só para conferir quais são as incógnitas, vamos contando. MA1, MG, duas incógnitas, MF, três incógnitas. Um sistema com duas equações e três incógnitas, impossível de resolver. Então, por aqui, você vê que esse problema não tem uma solução. Vamos voltar ao começo? Essa é a figura que representa a primeira situação. Copo com água a 25 graus Celsius, onde foram colocados dois blocos de gelo a 0 graus Celsius. A água mais quente fornece calor para o gelo e esfria, no final 1 grau Celsius. Esse gelo a 0 graus Celsius, quando recebe calor, não apenas derrete, se transforma em água a 0 graus Celsius e essa água ainda absorve mais calor para chegar na temperatura de equilíbrio de 1 grau Celsius. Deixa eu aproveitar essa questão para fazer um comentário. O calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius. Isso significa que se você pegar 1 grama de água, para esquentar 1 grau Celsius, você precisa fornecer 1 caloria. O calor latente, por exemplo, de fusão, é de 80 calorias por grama. Isso quer dizer que se você pegar 1 grama de gelo e quiser derreter esse gelo, você precisa fornecer para ele 80 calorias. Isso quer dizer que a quantidade de energia envolvida numa mudança de fase é gigantescamente maior do que a energia necessária para um aquecimento. Pensando nisto, a gente percebe que a maior quantidade de energia que a água quente forneceu foi para derreter o gelo. Aí depois sobrou um pouquinho de energia que foi suficiente para esquentar essa água que veio do gelo que fundiu até 1 grau Celsius. Vamos para a segunda situação. Agora é o mesmo copo de água a 25 graus Celsius, só que são 4 blocos de gelo a 0 graus Celsius. A gente já sabe, pela informação inicial, que a água tem capacidade de fornecer calor e derreter 2 blocos de gelo. Sobram 2 blocos ainda, só que a água ainda tem mais um pouquinho de energia para fornecer. Com esse pouquinho de energia, eu pergunto, você acha que vai dar para derreter mais 2 blocos inteiros? Resposta, não. Portanto, no equilíbrio, ainda vão restar 2 bloquinhos de gelo. Observa na figura que eles são menores do que inicialmente, porque afinal derreteu um pouquinho. Tudo a 0 graus Celsius. Resposta da questão, alternativa D.